Então aqui no nosso tópico 2 é a responsabilidade paterna, exercendo a responsabilidade paterna. Nosso comentarista fala sobre adoção. Adotar uma criança é um gesto de amor, mesmo que seja da própria família, como na história de Mardoqueu e de Esther. Como pai e educador, ele procurou ensinar Esther a viver em harmonia com Deus, né? Viver em harmonia com o Deus de seus pais. Então, o cristão, ele deve brilhar como testemunha de Cristo. A Bíblia nos diz que os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E a responsabilidade de educá-los é dos pais. Então, isso nos leva a crer que Esther foi totalmente envolvida pelos ensinamentos do seu primo Mardoqueu, porque ele a adotou como filha. E isso é uma responsabilidade, trazer o conhecimento aos nossos filhos, a quem nós somos responsáveis. E isso é muito importante. Como Mardoqueu, nós devemos mostrar aos nossos filhos que existem muito mais pontos positivos na vida do que pontos negativos. Esther, por exemplo, ela tinha tudo para dar errado, né? Uma moça em uma terra estranha, estrangeira, né? Escrava, foi levada cativa, não tinha pai, não tinha mãe. Então, assim, tinha muito para dar errado, mas através do ensinamento que Mardoqueu trouxe, a responsabilidade que ele assumiu de ensiná-la, né, como pai, isso mudou a história. Nós vamos ver e você vai conhecer a história brilhante e admirável, louvável, que foi a história de Esther. Por quê? Porque alguém investiu tempo, alguém ensinou a ela a palavra de Deus. Isso é importante. Nós fazemos isso com os nossos filhos. E é por isso que eu digo que o cristão, ele deve brilhar como testemunha de Cristo, onde quer que ele esteja. A sociedade, nós vemos aí que cada dia que passa está uma degradação, está pior, infelizmente. Mas nossos filhos, nós como cristãos, nós devemos brilhar por onde nós passarmos, onde nós estivermos, devemos fazer a diferença, brilhando como testemunhas fiéis de Cristo. E isso começa onde? Isso começa dentro de casa, isso começa dentro dos nossos lares. O lar na vida de um ser humano é de suma importância, onde ele aprende, onde ele aprende a cultura, onde ele aprende os ensinamentos, a cultura, a fé. E a Bíblia nos diz, né, em Provérbios 22:6, que nós devemos, né, ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Então, se o coração de uma criança ele é educado nos caminhos do Senhor, os atos da vida adulta serão admirados. Isso o sábio também nos ensina em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 11. Os atos dessa criança serão admirados no futuro. O nosso tópico 2.2, ele diz assim que há momentos de se calar. E foi o que Esther fez, seguindo a orientação de Mardoqueu, seu primo e pai. Porque quando ela foi escolhida ali para estar na presença do rei, para ser uma das que estavam na presença do rei, Mardoqueu ensinou, disse a ela, não revele a sua origem. E ela fez conforme Mardoqueu mandou. Então, há momentos que nós precisamos também nos calar. Há momentos que nós precisamos fechar a boca. E aqui o nosso comentarista traz assim que quantos matrimônios por aí sofrem pelo perverso uso da palavra. Nossas palavras, elas devem promover edificação.
Então olha só em que ponto aqui o nosso comentarista chega, onde ele toca. O nosso comentarista ele diz que há tempo de se calar, né? Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Está em Eclesiastes 3, versículo 7. E ele ainda diz mais, diz que na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Então fica aí um conselho, fica aí uma dica para os casais, para os matrimônios. Muitas vezes nós retrucamos, nós falamos, nós brigamos, discutimos e às vezes falamos o que não devemos falar. Então muitas vezes é melhor se calar, meditar, refletir, observar e buscar o direcionamento de Deus antes de liberar palavras destrutivas dentro do seu casamento. Ouça a voz de Deus. Deus está através aqui de Salomão ensinando o seu povo. Através desta lição também ensinando. Muitas vezes o marido fala uma coisa, a mulher quer retrucar. Às vezes o marido fala uma coisa ou a mulher fala uma coisa para o marido e o marido que já vem brigando e falando, relembrando coisas do passado, e ali traz palavras que vai ferir, que vai magoar, que vai trazer falta de confiança, quebra de um relacionamento saudável. Então vamos observar a palavra de Deus. Há tempo de se calar. Esse é o ponto que o nosso comentarista quis mostrar. E também há momento de não se calar, que é o nosso tópico 2.3. Ele fala que há momento de não se calar. Como nós vemos em Esther, no capítulo 2 e no versículo 22, aonde Mardoqueu não se calou diante da conspiração contra o rei. Então ali ele descobriu uma conspiração contra o rei e Mardoqueu não tinha nada a ver com isso. Ele estava ali cativo também, poderia deixar as coisas acontecerem, mas ele não se calou diante da injustiça, ele não se calou diante do pecado. E o cristão ele tem que ser assim. O filho de Deus ele tem que ser assim, independente da situação que ele está, do momento que ele está vivendo, ele não pode se calar diante do pecado e nem diante das injustiças. Então aqui fica uma dica muito importante para nós cristãos. Nosso Deus ele é muito grande para ficar dentro de quatro paredes. Nós temos que levar Deus para as pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós não podemos ser coniventes com as injustiças que há neste mundo, com o pecado que há neste mundo. Nós não podemos nos calar, devemos fazer valer o que foi feito conosco, o novo nascimento, regeneração, sacrifício de Jesus na cruz, cumprir o ID de Cristo, levar a palavra de Deus a toda criatura. Então observe bem hoje o que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos diz que o cristão ele deve brilhar como testemunha de Cristo. No entanto, há momentos, como eu disse aqui e expliquei, há momentos de se calar e também há momentos de não se calar. Agora nós vamos para o nosso tópico 3, que é o perfil da família de Deus.